É o que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 14 a 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós temos vivido momentos de grandes dificuldades para a igreja. Aliás, nunca foi fácil para a igreja. A igreja sempre enfrentou grandes desafios, momentos de perseguições, de oposições, momentos de ataques à fé. Mas nós temos vivido, nesse tempo, ataques mais relacionados à moral, aos princípios e aos padrões morais estabelecidos pelas Escrituras. O que nós temos ouvido de muitos da nossa época é que não existe verdade absoluta. Cada pessoa, cada indivíduo tem uma verdade interna. Então, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, outra pessoa tem a verdade dela, e nós devemos, então, respeitar a verdade de cada indivíduo. Se cada indivíduo tem uma verdade, isso significa que a verdade ela é relativa. Então, depende onde ela está. Se ela pode estar em você, em mim, a minha verdade é a minha verdade dentro do meu universo individual, e a verdade sua é a sua dentro do seu universo individual. Se isso fosse verdade, então nós teríamos alguns problemas sérios. Quais seriam eles? Por exemplo, se cada indivíduo tem uma verdade, então o criminoso, ele também tem a verdade dele. Ele vai dizer que ele assalta porque ele precisa fazer isso, porque ele é vítima da sociedade, porque o Estado não deu a ele oportunidades. Então ele precisa assaltar, ele precisa cometer crimes. É porque ele vai dizer: as pessoas têm muito e eu não tenho nada, e eu preciso então tomar delas para ter para mim, porque para elas não vai fazer falta, mas para mim vai fazer grande diferença. Então, esta é a verdade do criminoso. Ele vai usar argumentos internos e até exteriorizar de que o que ele faz é correto moralmente, porque ele tem a verdade dele. E, aliás, há muitos que apoiam estas colocações que eu fiz aqui. Então, esse é um primeiro problema. Se cada pessoa tem uma verdade, então nós não podemos condenar ninguém por crime algum, porque o que eles cometem é porque eles acham que é correto fazer o que eles fazem. Por outro lado, alguém poderia dizer que não é bem assim. Nós podemos ter verdades individuais, mas também podemos ter verdades coletivas. De que maneira seria isso? Nós, então, dentro de uma sociedade, nós olhamos aquilo que a maioria entende como sendo verdade, cada um tem a sua verdade individual, mas há coisas comuns entre cada um, e aí então você pega aquilo que é comum em cada indivíduo e você forma um padrão social de moral. Então, aquilo que todos concordam que é errado é o errado. Aquilo que a maioria concorda que é correto é correto. Aquilo que a maioria concorda que é virtuoso deve ser estabelecido como virtuoso para a sociedade e a cultura. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando, na Alemanha, Hitler convenceu a sociedade alemã de que o nazismo era virtuoso, que era necessário. A maioria da Alemanha, a maior parte da Alemanha, entendeu que essas eram verdades corretas. E cada indivíduo ali, não todos os alemães, obviamente, mas a maior parte dos alemães defenderam que essa ideologia ela era correta, porque
era um consenso da sociedade, da cultura. Então, se isso fosse verdade, o nazismo teria sido algo correto. O que eu quero dizer é que não existe verdade interna e nem verdade da sociedade coletiva que possa estabelecer o que é certo e o que é errado, moralmente falando. Só existe uma verdade que é absoluta para decidir e definir o que é certo e o que é errado, tanto para o indivíduo como também para o coletivo, para a sociedade e para a cultura. E esta verdade é a Escritura. É a Escritura que é a verdade absoluta, que é externa ao indivíduo, ou seja, ela não vem da pessoa, não é do indivíduo, ela não é produzida pela sociedade, pela religião, mas ela é produzida pelo próprio Deus. E é Deus quem deu para esta verdade absoluta para o homem e para a sociedade, a cultura como um todo, para toda a humanidade. E quando a igreja ela não está alinhada com a palavra, ela não valoriza a escritura como palavra absoluta de Deus, ela vai se mundanizando. E ao se mundanizar, ela abandona os princípios da palavra de Deus, os padrões estabelecidos por ela, e ela começa a aceitar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Ela começa, então, a defender aquilo que a Escritura condena. Como lá em Isaías, no capítulo 5, verso 20, o profeta Isaías, ele fala dessa distorção da verdade, da moral, praticada ali por Judá e Jerusalém. Ele diz, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Observe, então, que o profeta ele fala de distorção moral. Ai daqueles que chamam o mal de bem, daqueles que chamam o bem de mal, daqueles que chamam o doce de amargo, o amargo de doce, daqueles que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Há uma total inversão daquilo que é o correto. Exatamente o que tem ocorrido no nosso tempo. E aí, quando a igreja ela começa a concordar moralmente com aquilo que é contrário à vontade de Deus, ela, na verdade, faz isso porque ela tem abandonado a Escritura. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo espalhada pelo mundo, nós entendemos que a igreja de Cristo, embora existam igrejas e pastores que distorcem a palavra, a igreja de Cristo espalhada pelo mundo inteiro, presente em várias igrejas do mundo inteiro, que são os verdadeiros crentes, verdadeiros pastores, chamados pelo Senhor, essa igreja ela é edificada por Cristo. E as portas do inferno não podem prevalecer contra essa edificação. A igreja ela vai continuar crescendo, ela vai continuar sendo edificada para a habitação de Deus, e não há nada que possa impedir o crescimento desta igreja. Todavia, em meio a esse crescimento, ao crescimento do joio, ao crescimento dos falsos pastores que tentam distorcer a palavra e conduzir os crentes ao erro. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo, nessa segunda carta a Timóteo, que é a sua última carta, ele está próximo da morte, está preso em Roma, esperando a sua execução. Ele escreve para Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, que estava na cidade de Éfeso, na igreja em Éfeso, pastoreando, em meio a muitas oposições e dificuldades, amedrontado, acovardado diante das pressões naturais, esse sentimento natural por ser um jovem pastor. Paulo, um experiente pastor que era, está agora animando, e aí ele fala que o admoestava, no capítulo 1, admoesta Timóteo a despertar o dom que havia nele,
e a não se acovardar diante das oposições. Deus não nos deu um espírito de covardia, Paulo diz, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo diz no capítulo 1, verso 8, dessa segunda carta, que não deveria se envergonhar, Timóteo não deveria se envergonhar do Senhor Jesus e nem do próprio apóstolo Paulo, que era um encarcerado do Senhor. Paulo diz no capítulo 2, verso 2, que Timóteo deveria transmitir estas verdades, a palavra de Deus a homens fiéis, idôneos, para que estes também pudessem transmitir a outros. O apóstolo Paulo também fala, no mesmo capítulo 2, verso 15, que Timóteo deveria se apresentar a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que manejasse bem a palavra de Deus. E Paulo diz, no verso 14 e 15, do capítulo 3 que eu li, que Timóteo deveria permanecer naquilo que ele aprendeu desde a sua infância, lá com a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, e que ele deveria manter firme o que ele aprendeu para se tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. No capítulo 4, verso 2, Paulo diz para Timóteo pregar a palavra, quisessem as pessoas ouvir ou não, corrige, repreende, exorta com paciência e doutrina, Paulo diz para Timóteo. Então você vê claramente, há vários outros textos nessa carta, mas esses claramente demonstram que Paulo está enfatizando aqui a Escritura como sendo o instrumento poderoso nas mãos de Deus para que Timóteo, como pastor, pudesse ser útil no reino e na edificação da igreja. A Escritura é a ênfase de Paulo nesta carta. E aí, então, no capítulo 3, verso 16, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está fazendo uma referência primária aqui ao que nós chamamos de Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento ainda não estava pronto. Ele estava em processo de construção, de produção, como a própria carta aqui de Paulo ainda estava sendo escrita. E, naturalmente, o que Paulo fala de Escritura se aplica ao Novo Testamento. O judeu, ele não chama o Antigo Testamento de Antigo Testamento, porque para ele o Novo Testamento não é a palavra de Deus. Ele chama de Tanakh. Tanakh é uma abreviação da maneira como o judeu ele divide o Antigo Testamento. Ele chama, como é que ele divide o Antigo Testamento? Ele divide em Torá, que é a lei, que nós chamamos de Pentateuco. Ele chama também de Nevim, que são os profetas, livros proféticos, dentre eles o que nós chamamos aí de profetas maiores e menores, e os demais, que incluem de sabedoria e históricos e outros, eles chamam de Ketuvim, que são os escritos. Então, Tanakh é uma abreviação de Torá, de Nevim e Ketuvim, ou, trazendo de forma mais simples, dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamamos de Pentateuco, dos escritos e dos profetas. Então, essa é a maneira como eles se referem. Então, isso quer dizer que quando Paulo fala que toda a escritura aqui, é como se Paulo dissesse a Tanakh, que está inspirada por Deus, todos os livros que nós consideramos como inspirados do Antigo Testamento é a palavra de Deus e, naturalmente, como já expliquei, Paulo também está dizendo que o Novo Testamento também é inspirado por implicação natural. Quando Paulo diz que a Escritura é inspirada por Deus, Paulo está focando aqui na Escritura propriamente, não nos autores dela. Embora os autores foram usados por Deus para escrever as Escrituras, como o próprio Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo, a ênfase que está sobre o produto desse trabalho, dessa ação de Deus, que é o livro que nós temos em mão, que é a Escritura.
E a palavra inspirada, na realidade, ela quer dizer, respiração de Deus. Tel pneusto. Tel é Deus, pneusto é espírito, é sopro, é vento, é respirar. Então, a palavra inspiração aí é o respirar de Deus, é o sopro de Deus. Isso quer dizer que Deus moveu esses homens para que eles escrevessem as Escrituras. É como se fosse o sopro de Deus, o respirar de Deus. A linguagem é muito parecida com aquela que nós encontramos em Gênesis, capítulo 2, verso 7, quando é narrado a maneira como Deus criou o homem, fazendo da terra, e ao terminar de fazer o seu corpo, ele então sopra fôlego de vida no homem para que ele se torne um ser vivente. Se Deus não tivesse feito isso, ele não seria um ser vivente, seria apenas um corpo. Mas ele sopra ali o fôlego de vida. Então, a ideia é essa, de que Deus sopra, ele usa, ele traz vida àquilo que está sendo produzido, ele conduz de forma orgânica aqui os seus autores, aqueles que ele separou para que pudesse escrever as Escrituras. De forma bem didática, Norman Geisler diz assim, que Deus é o causador da inspiração, os profetas e apóstolos serviram como instrumentos para produzir, e a Escritura é o processo final, é o produto final de tudo isso. Então, Deus é o causador dessa inspiração, os autores são instrumentos dele para a produção para esse processo, e a Escritura é o produto final de tudo isso. Então, a Escritura é inspirada por Deus, ela é o produto final desta ação sobrenatural de Deus. E o que isso muda em termos práticos? Isso mostra que a ênfase não deve estar sobre os instrumentos, sobre os autores, porque eles são apenas instrumentos, embora homens piedosos, homens santos, mas santo quer dizer separado, eles são vasos de barro, como o próprio Paulo se colocou desta maneira, que carrega o tesouro, que é o conteúdo, que é a Escritura. A ênfase não está sobre eles, mas sobre a própria Escritura. A Escritura é a inspiração de Deus, a Escritura é a respiração de Deus, a Escritura é a palavra de Deus, a Escritura é a espada do Espírito, e por isso ela é a autoridade final sobre tudo o que ela diz. Ela é a voz de Deus para o homem, e ela deve ser tratada desta maneira pela igreja, e deveria ser pelos homens de modo geral. Mas nós, como crentes, devemos olhar para a Escritura e reverenciá-la e obedecê-la e cumprir o que ela diz e estudá-la. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. E é por isso que Paulo vai dizer, então, que essa Escritura, que é a palavra de Deus, ela é útil, ela é proveitosa. E proveitosa para o quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. É justamente por ela ser quem ela é esse produto final desse processo de inspiração, por ser a própria voz de Deus, é que ela é útil para ensinar. Ensinar aqui é doutrina. Ela ensina tudo que nós precisamos saber quem Deus é, que é a nossa adoração, como eu devo adorar a Deus, é a Escritura que me ensina, quem eu sou, a minha identidade, é a Escritura que ensina, como devemos viver, é a Escritura que me ensina, é a santificação, para onde eu irei, que é a finalidade da minha caminhada, é a Escritura que me ensina, como devo me relacionar com o próximo, com o mundo, que é a minha relação com a sociedade e com a cultura, é a Escritura. Ou seja, ela me ensina tudo o que eu preciso saber sobre a minha realidade. Esta é a verdade absoluta que deve reger o meu coração, deve reger a minha mente, deve reger as minhas decisões. E é por isso que Paulo diz que Timóteo deveria pregar a palavra. Nós devemos olhar para esse texto e dizer o seguinte: eu também tenho que pregar a palavra.
querer as pessoas ouvir ou não. Eu não posso me acovardar diante desta verdade. Eu não posso pregar para a igreja aquilo que a igreja quer ouvir, o que as pessoas querem ouvir, porque Paulo diz que, no capítulo 4, ele diz que haveria um tempo em que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina, elas não iriam suportar ouvir a verdade, mas elas iriam querer ouvir aquilo que agradasse aos seus ouvidos. E aí, então, Paulo diz para Timóteo, que era pastor, que deveria pregar a palavra e não saciar a coceira nos ouvidos das pessoas, da igreja, que Paulo está dizendo. Então, por quê? Porque ela é útil para o ensino. Ela é a única fonte de conhecimento real e verdadeiro sobre Deus. É através da Escritura que nós interpretamos a criação, a providência. É através da Escritura que nós interpretamos a nossa consciência. É através da Escritura que nós interpretamos os nossos relacionamentos. Sem ela, estaríamos perdidos. É a Escritura que nos ensina tudo o que nós precisamos. Paulo diz que não somente ela é útil para ensinar, mas também ela é útil para repreensão. Repreensão é uma palavra vista de forma muito ruim pela sociedade atual, né? Há uma luta constante de impedir que ocorra repreensões. Crianças não podem ser repreendidas, porque isso oprime as crianças. Alunos não podem ser repreendidos nas escolas, porque eles precisam ter liberdade de expressar a sua criatividade, a sua liberdade e assim por diante. E é por isso que eles batem em professores quando crescem. Os filhos batem nos pais, porque esses pais não repreendem. É por isso que há marginais constantemente enfrentando a polícia, porque não são repreendidos em casa. Então, se a polícia repreende, ela é opressora. Então, existe todo esse pensamento construído, porque é um pensamento fora da Escritura. Mas a Escritura, ela diz que ela própria repreende. Ela repreende. Repreender aqui é mostrar que estamos errados. E como que ela mostra que nós estamos errados? A partir do padrão que ela revela sobre o que é certo e o que é errado. A Escritura revela o caráter de Deus para nós, revela a sua santidade, revela a sua glória, e como consequência disso, revela a nossa impiedade, revela os nossos pecados, revela as nossas falhas. Então, o apóstolo Paulo ele vai mostrar que a Escritura ela nos repreende, nos ensinando o que é correto e o que é incorreto na nossa vida individual. Não há verdade individual em mim, há inverdades em mim, há erros em mim, e é a Escritura que vai mostrar esses erros para mim. É ela que vai mostrar como eu devo me autoexaminar. É ela que vai me repreender. E somente o verdadeiro crente aceita a repreensão da palavra. E eu me surpreendo em ver, às vezes, pessoas que afirmam serem crentes, e às vezes têm muitos anos de igreja, que se escandalizam, que ficam irritadas, que não aceitam quando a pregação repreende elas. Quando a pregação mostra que elas estão erradas, elas querem argumentar, elas querem dizer que não está certo, elas não têm coragem de dizer que a Bíblia está errada, elas não têm coragem de dizer que a interpretação está incorreta, mas elas querem argumentar de alguma maneira que elas estão certas naquilo que elas creem, embora o que elas creem não esteja de acordo com a Escritura. Elas não têm argumentos bíblicos para defender aquilo, mas elas querem defender de todas as formas as suas práticas. Então, quando alguém age desta maneira, é questionável a sua fé. E como eu posso dizer? Pela própria Escritura. O apóstolo João diz que se nós afirmamos que conhecemos a Deus, conhecemos a Cristo,
nós guardamos os seus mandamentos. Na primeira carta, no capítulo 2. Não há como conhecer a Cristo verdadeiramente se não guardamos. Guardar os mandamentos é submeter-se à autoridade das Escrituras. A questão não é se eu erro ou não. Eu erro, você erra, mas se eu erro e você erra e nós nos submetemos à repreensão da Escritura, aceitando o que ela diz que está errado em nossa vida, isso é uma demonstração de vida cristã, é uma demonstração de piedade. Mas quando eu não aceito, quando eu me revolto contra o que Deus está dizendo que está errado na minha vida, eu estou demonstrando impiedade na minha forma de agir. Porque é assim que os ímpios agem. Então, Paulo diz que ela nos repreende e ela também nos corrige para a correção. A expressão correção aí é aperfeiçoamento. A Escritura nos aperfeiçoa. Ela ensina, primeiro, o que é certo e o que é errado. Ela repreende aquilo que está errado na minha vida e ela me põe no curso certo, ela me corrige, ela me aperfeiçoa, ela me endireita no caminho certo. Então, vejo que é uma lógica aqui. Ela ensina, ela repreende e ela corrige o curso da minha vida. Mas, para ela corrigir o curso da minha vida, primeiro ela ensina, depois ela repreende, depois, então, ela aperfeiçoa. É isso que Paulo está mostrando. E aí ele diz também que ela é útil para educação na justiça. Educar na justiça aqui tem a ver com treinamento. Educação aí educar é treinamento. Era uma expressão usada para o treinamento que escravos bem educados, bem treinados, davam às crianças dos seus senhores. Então, elas treinavam essas crianças para aperfeiçoá-las, para que elas se tornassem, como se fossem guias, fossem orientadores educacionais. Então, a Escritura, ela é aquela que vai nos treinando para a vida, ela vai nos ensinando na justiça, ela vai nos corrigindo, ela vai nos mostrando como devemos caminhar. E a justiça é o próprio Senhor Jesus. Nós somos aperfeiçoados, nós somos despidos do velho homem, revestidos do novo homem, na medida em que nós temos uma renovação da nossa mente através das Escrituras, aprendendo, entendendo a verdade e aplicando a nossa vida. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, a verdade é a Bíblia, a verdade é a palavra. A verdade não é relativa, a verdade não está em cada indivíduo, a verdade não está no consenso coletivo, a verdade é a palavra de Deus. E é ela que nos santifica, é ela que nos educa na justiça, é ela que nos treina. Citando aquele texto novamente, né, que 1 João 2, 5 a 6, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra de Cristo, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Veja que, então, o Senhor diz por meio de João que aquele que guarda a palavra de Cristo é aperfeiçoado e anda como ele andou, ou seja, é educado na justiça. Também nós vemos aqui no final do texto de 2 Timóteo 3, no verso 17, ele diz que essa escritura que é inspirada por Deus, que é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, qual é a finalidade dela ensinar, dela repreender, dela corrigir e dela educar? É a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A finalidade é restaurar a imagem de Deus em nós, nos tornando semelhantes a Cristo. E isso ocorrerá de forma absoluta e plena na consumação. Enquanto isso, nós caminhamos em santificação, imitando a Cristo, que é o varão perfeito, que é a expressão exata do ser de Deus.
e nós fomos alcançados, como Efésios 2:10 diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos recriados em Cristo para boas obras, para santificação. Então eu quero terminar fazendo algumas aplicações. Primeiro, a Escritura é nosso bem material mais importante, porque é o sopro de Deus, a revelação do seu caráter, de seus planos redentivos, de sua vontade soberana, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, de sua longanimidade, do propósito da morte, ressurreição, ascensão e a segunda volta de Cristo. É na Escritura que nós encontramos o padrão de vida que devemos buscar. É nela que nós encontramos a verdade que devemos crer, a esperança que precisamos cultivar em nosso coração. Sem a Escritura, não existe direção, não existe propósito da vida, não existe luz na escuridão do mundo. Amar a Escritura é amar o seu autor. Desprezar a Escritura é desprezar o seu autor. É considerar, quando nós amamos a Escritura e amamos o seu autor naturalmente, é considerar como ela sendo fundamental para a nossa vida, através dos seus ensinos, da sua repreensão, da correção e da educação na justiça. A igreja só sobreviverá neste século à medida em que ela for construída sobre a Escritura. É lógico que a igreja de Cristo sempre continuará a ser edificada, mas não quer dizer que ela não seja fechada aqui no Brasil ou em várias partes do Brasil, como ocorre na Europa, onde igrejas no passado, igrejas locais, no passado foram fiéis ao Senhor, mas ao longo do tempo deixaram de ser fiéis e hoje servem apenas para servir como museu, como bar, ou para ser alugada para os islâmicos. Mas a igreja de Cristo, ela continuará crescendo e sendo edificada em outros locais, até a consumação, porque é o próprio Senhor Jesus que a edificará. Mas a minha igreja, a sua igreja, só continuará a existir, igreja local, se ela continuar sendo fiel. A minha denominação e a sua denominação só continuará a existir se ela continuar sendo fiel às Escrituras. Nós precisamos defender com toda a coragem e ousadia o que a Escritura ensina. Não podemos nos acovardar diante das ameaças, diante do mundo, diante da oposição, dentro e fora da igreja. Nós devemos ter coragem, como Paulo diz que Timóteo deveria ter, de ensinar as Escrituras. E nós devemos crer e considerar valiosa a palavra de Deus, como o salmista no Salmo 19, verso 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que assim nós consideremos a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe e que eu e você amemos cada vez mais esta palavra.